Pô, nem foi no aniversário da Fifi. Eu tava colhendo jaca. Ser 100% sincero é um luxo que ninguém aqui pode ser. Se você falasse exatamente o que pensa por apenas uma hora, provavelmente você ia perder seus amigos, seu emprego e o convite para almoçar na casa da sua avó no domingo. A gente vive preso em uma engrenagem visível identificada pela teoria da polidez. Um exemplo clássico é o com todo respeito. Preste atenção. Quando alguém diz com todo respeito, o respeito é a última coisa que você vai ouvir. É o aviso prévio que um beliscão está vindo em seguida, mas embrulhado em papel de presente. A teoria da polidez é uma ideia desenvolvida pelos linguistas Penelope Brown e Stephen Levinson. A teoria se baseia no conceito do sociólogo Erving Goffman, chamado face, que é a imagem pública que a gente tenta manter no convívio social. É aquela vontade que te vejam como você acha que você é. Então vivemos todos gentis em harmonia na polidez. Não é o que diz a teoria da polidez. Ela propõe que toda conversa seja uma negociação delicada para proteger face. Quando a gente pede alguma coisa a alguém, convida, dá conselho, critica, avisa, nós realizamos o que os linguistas chamam de FTA, Face Training Act. O pessoal do curso de inglês ainda nada. Um ato ameaçador da face. Ou seja, socialmente falando, quase tudo que a gente precisa dizer é potencialmente ofensivo. Por isso surgem as estratégias de polidez. Como é, amigo? Com todo respeito, eu já mencionei isso antes. Em vez de dizer, ei, você aí, me dá o dinheiro aí, a pessoa diz, desculpe incomodar, eu sei que eu posso estar atrapalhando, mas eu queria saber se de repente tem alguma possibilidade. Não é enrolação, é tecnologia social para não machucar a face do outro. Segundo Brown e Levinson, existem duas formas básicas de fazer isso, por aproximação ou distância. A gente pode reforçar a amizade, fala paizão, tô precisando falar contigo, ou aumentar a formalidade. Peço desculpas por estar te incomodando nesse momento. Ou seja, a polidez é um sistema sofisticado de amortecedores sociais para que o convívio não seja uma batalha destruindo face. Mas vamos entender melhor o conceito de face, que é a nossa imagem social desenvolvida no estudo de Goffman. Pensa na sua face como um cristal social, a sua imagem de prestígio. Segundo Goffman, nós temos duas faces, a negativa e a positiva. A face positiva é o nosso desejo de ser amado, de ser aprovado, de ser entendido, de ser o cara. A face negativa é o desejo de não ser invadido, de ser respeitado o seu tempo e o seu espaço. A face negativa é o seu direito sagrado de ser um eremita. É o desejo de que ninguém te peça nada, não te marque numa foto, não te chamem no portão. E por que a gente se sente um bandido quando não quer falar com a mãe, não quer responder a vovó? Hoje eu não quero conversar com ninguém, não quero que ninguém me veja, não quero saber da vida de ninguém, não quero que saibam da minha. O antropólogo Edward T. Hall responde isso com a prosêmica. Ele divide as sociedades da maneira como elas usam o espaço. Para nós brasileiros, por exemplo, somos o que ele chama de cultura de autocontato. O que para um europeu é privacidade, para nós é ofensa. Por isso, quando alguém te pergunta, vai fazer o que sábado? E você diz nada, a gente ouve, opa, tá de bobeira, e rapidamente arruma alguma coisa para você fazer. Ninguém entende o nada como uma ocupação. No Brasil, o nada é uma propriedade pública. O drama do brasileiro é que a nossa face positiva atropela a face negativa. A gente abre mão do nosso descanso só para não trincar o cristal social do outro. O Sérgio Buarque de Holanda explicou isso em Raízes do Brasil lá em 1936, quando criou a ideia de homem cordial. Mas com todo respeito ao senso comum, cordial aqui não é o educado. Cordial, na ideia do Sérgio Buarque, tem a ver com a nossa preferência de lidar a partir de sentimentos, emoções, laços pessoais, em detrimento de um protocolo formal, um pragmatismo, uma impessoalidade. A gente gosta de ser próximo de todo mundo, mas essa cordialidade paga um preço. Lembra do ato ameaçador da face? Se você diz não vou, você não está só recusando um convite, é uma agressão física ao ego da pessoa. Por isso a gente vive pisando em ovos. É por isso que quando surge o convite para o aniversário da Fifi, a shih tzu da sua amiga, numa terça-feira à noite, que é uma agressão direta à face negativa de qualquer pessoa, você não diz, não quero ver seu cachorro comendo bolo de ração. Você, eu, todos nós, mentimos. A gente usa a estratégia da polidez. E é aí que surge um patrimônio nacional. Vou ver e te aviso. O vou ver e te aviso não é um sim.
É um não que ainda não teve coragem para nascer. A sua face negativa grita: não vou de jeito nenhum, isso é ridículo. A gente não quer tanta sinceridade. A gente precisa ouvir e dizer só o que a gente aguenta, né? É o preço que a gente paga para manter a nossa face positiva de gente boa intacta. O volver é uma estratégia de polidez atenuante. Você joga a rejeição pro futuro para não dar um beliscão no ego da pessoa naquela hora. Toda mãe usa o mesmo atenuante para evitar a birra. Na volta a gente compra. Na volta, se eu lembrasse da promessa, eu tomava um beliscão. Ele não era metafórico não, hein? Mas depois do convite do parabéns canino e do seu volver e te aviso, começa o inferno. Você passa uma semana matando parentes que gozam de plena saúde, inventando infiltração cinematográfica na sua casa nova para proteger a face da tutora da Fifi. Com todo respeito, você é um mentiroso profissional. Por puro medo! Gasta mais energia mentindo do que na academia. Calma. Provavelmente a maioria de nós também é bem mentiroso. Pelo menos foi o que revelou um estudo conduzido em 2002 pelo psicólogo Robert Feldman, da Universidade de Massachusetts. Ele colocou pessoas para conversarem com estranhos numa sala. E depois essas pessoas foram assistir o que falaram. 60% identificaram que mentiram logo nos primeiros 10 minutos. Uma média de 2 a 3 mentiras. Isso os que não mentiram que mentiram. Eu acho que esse número é maior que 60%. O pessoal que participou da pesquisa disse que não sabia que mentia tanto. Ainda sobre esse estudo, dizem que a gente ouve em média 100 mentiras por dia. Mas no experimento, viu que essas mentiras não eram para enganar gravemente. Eram mais para gerenciar a empatia, para tentar fazer uma imagem de mais inteligente, para parecer mais simpático. Ou seja, a mentira social não é um desvio de caráter, é ferramenta de convivência. Quando um amigo te pergunta o que você achou do texto que ele publicou no Insta, você diz: interessante. Interessante é uma palavra coringa. Interessante. Você pensa, mas não diz. É tão interessante que sua burrice escrita é maior do que a falada. Interessante. E nesse jogo entre nossas faces positiva e negativa, tentando não abalar a face do outro, a gente não consegue nem ir embora. O ritual da porta. Ou você diz: bom, é isso, tô indo, beijo, tchau. Duvido. Você fica 20 minutos segurando a maçaneta, só para não destruir a face do anfitrião, para ele não achar que você está de saco cheio. E aí começa uma nova festa, você ali no batente. É o que a antropologia chama de espaço liminar. Os 40 mais vão lembrar de uma situação bem parecida, que era o desliga você. Desliga você. Ah não, desliga você. Você primeiro. Não era amor, era medo. Medo que o estalo do telefone dissesse que você ama menos, fosse interpretado como um enjoei da sua voz. A gente preferia o cansaço do silêncio do que ser o carrasco da desconexão. Ah, desliga você. Mas o ápice da ditadura da polidez é o WhatsApp. Para começar, as figurinhas de bom dia da sua tia não é para você. Ela nem sabe o que está escrito naquela imagem, mas tenta não devolver o bom dia para tu ver. Os pesquisadores da comunicação digital identificam esse fenômeno como pressão de resposta. O conceito foi estudado pela psicóloga Larissa K. Barber em 2015 na Universidade de San Diego. Na época, ela estudou basicamente nossa resposta sobre e-mails. Antigamente, para você cobrar uma resposta, você tinha que ligar: alô, tudo bem? E aí, vai ou não vai? Hoje é muito mais fácil, é só um... A ideia é simples. Quando a tecnologia permite que todos estejam permanentemente acessíveis, surge uma expectativa social de resposta rápida. A mensagem deixa de ser só comunicação e passa a ser um teste de lealdade. E aí temos a dependência do azul. Não é aquele outro azul que, com todo respeito, todo mundo sabe que você não usa para problemas cardíacos. Estou falando do azul que identifica que a mensagem já foi lida no WhatsApp. Ver aquele azul e não ver uma resposta cria um monte de sentimentos conflituosos. O sujeito que não respondeu não é visto como uma pessoa que está sem tempo. Ele é visto como um sujeito desalmado, sem caráter e que não tem consideração pelos amigos. Tá ouvindo, Oswaldo? Mas existem os rebeldes. Aqueles que não deixam o tique azul marcado. Eles não querem deixar você saber quando a mensagem foi lida e nem querem saber quando você leu. Eles simplesmente desligaram o radar da cobrança. Agem com o desprezo soberano dos gatos. É porque o gato visualiza a sua existência, mas decide não interagir agora. O gato só fala contigo quando quer. Ele protege a própria face com uma patada silenciosa. E se você chegou até aqui, mas não gostou, com todo respeito,
Acabou. Ser 100% sincero é um luto. A teoria da polidez é uma ideia o antropólogo, isso, dado pela psicose